Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou professor de Educação Física e hoje eu venho abordar aqui alguns temas sobre algo que vem sendo muito procurado aí por quem procura o profissional de Educação Física, que é o emagrecimento, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre qual a maneira mais saudável, qual as maneiras que você pode alcançar o emagrecimento e qual os principais objetivos que você tem que fazer, aquele caminho que você tem que percorrer para poder chegar no seu objetivo, que é o emagrecimento. Então, durante essa pandemia, teve muitos casos de pessoas que já treinavam e para não ficar parado durante a pandemia resolveu treinar em casa, e isso incentivou algumas outras pessoas que não treinavam também a fazer o treinamento em casa para não ficar parado, para manter a forma física. E diante disso, apareceram muitas pessoas fazendo o treinamento em casa, tanto treinamento resistido como alguma coisa mais aeróbico. Então, essa pandemia trouxe algumas vantagens para essas pessoas que já treinavam e conseguiram se manter treinando em casa. E teve também o outro lado de pessoas que tiveram que ficar de quarentena, ficaram muito tempo sem fazer alguma atividade, ficaram muito tempo sem fazer exercício físico e comendo em excesso, acabaram ganhando muito peso. Conheci casos de pessoas que ganhou 2, 5 quilos durante a pandemia. Conheço um cara que chegou a ganhar 20 quilos. Então, essas pessoas, como elas têm dito, elas estão correndo atrás do prejuízo e elas buscam esse emagrecimento, buscam emagrecer, e às vezes por meios que não são tão ideais, não são saudáveis para o corpo dessas pessoas. Então, vim falar um pouco sobre o emagrecimento saudável. E para falar sobre emagrecimento, geralmente essas pessoas que têm obesidade, que são acima do peso, elas já vêm de casos de sedentarismo. Então, vamos explicar um pouquinho sobre o que é ser sedentário, como você deixa de ser uma pessoa sedentária, e a gente vai trazendo algumas diretrizes do American College, que é a diretriz da educação física, e eles trazem algumas recomendações de que o indivíduo ele tem que fazer de 30 minutos durante 30 minutos de atividades moderadas, de 5 vezes ou mais na semana, ou ele tem que fazer 20 minutos de de atividades intensas de 3 ou mais dias na semana. Essa é a recomendação do American College. Já a OMS, que é a Organização de Saúde Mundial, ela vem nos mostrar que ela nos dá diretriz de que você tem que fazer de 150 minutos por semana de atividade moderada a 75 minutos por semana de atividades intensas, com uma intensidade alta. E a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre a atividade moderada e intensa, quais vai ser os benefícios de uma e outra. Para você chegar ao emagrecimento, você tem que ter três focos principais, que é a reeducação alimentar, que é o treinamento físico, também o descanso, né? Então, a reeducação alimentar, o que é? Você pegar hábitos de comer coisas saudáveis, de você ter uma alimentação melhor, de você controlar tudo aquilo que você come. Você não simplesmente comer aquilo que você achar que você quer comer naquele dia. Então você tem que ter um pouco mais de controle, um pouco mais de equilíbrio nesse processo aí para você chegar no objetivo, que é o emagrecimento. Então a reeducação alimentar, ela vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, a ter mais disposição, a não armazenar muita caloria e acabar virando gordura subcutânea, que é a gordura acumulada. Então, todos esses benefícios você vai ter com a reeducação alimentar. Já a atividade física, ela vai te deixar mais disposto, ela vai te deixar mais ativo, ela vai tirar muitas vezes aquele desânimo que você tem, às vezes, de fazer alguma coisa, alguma atividade. Então, são diversos benefícios e é esses os caminhos que a gente tem que focar para ter o emagrecimento. Então, falando agora um pouco sobre a atividade física. A atividade física tem diversas formas de você praticar atividade física, não somente exercícios
realizados com uma periodização, exercícios com foco específico, mas também coisas da vida diária também pode contar como exercício. Você ir no mercado, você fazer uma caminhada, então são diversos tipos de exercícios que a gente pode fazer. Então vamos falar algumas delas aqui, as que trarão mais benefícios para quem busca o emagrecimento. Então, uma delas é o treinamento de força, né, que é o treinamento com peso, musculação, funcional tem muito treinamento com peso. Então, esses tipos de treinamentos, eles têm um pouco mais de facilidade de você controlar a intensidade. Então, quanto maior a intensidade você fizer, os exercícios, maior vai ser o seu gasto calórico e melhor vai ser o seu emagrecimento, sua perda de peso. Então, a gente vai fazendo com que você fique mais ativa, que você consiga fazer o processo de balanço calórico negativo para você ter a queima de gordura. Perda de peso não necessariamente é perder gordura, então a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a musculação ela é um dos meios mais rápidos para você chegar no emagrecimento daquilo que você deseja. Então, um dos pilares do emagrecimento é a musculação. Já tem outro tipo de treinamento que é o HIIT, que é um treinamento intensivo intervalado. Então, basicamente, você vai fazer ele com uma intensidade de 70% do seu VO2 máximo, que é o volume de oxigênio máximo do seu organismo. Então, você vai fazer com uma intensidade próxima do 100% por um período de tempo, por um curto período de tempo. Então, por exemplo, você faz 30 segundos de uma atividade intensa e descansa 1 minuto e meio, ou de 1 minuto a 1 minuto e meio. Então, essa atividade, como ela é muito intensa, ela tende a ser mais curta. Então, você não vai fazer um HIIT de 1 hora, 1 hora e meia. Você vai fazer um HIIT de 20, 30 minutos, mas para manter ali o seu organismo gastando calorias. Então, esse tipo de atividade, ele nos permite a perder calorias mesmo quando já não está mais fazendo treinamento. Então, mesmo quando a gente não está treinando mais, você ainda está perdendo caloria. Então, esses são os caminhos mais acessíveis para o emagrecimento de uma maneira mais rápida. Tem também o aeróbio, que é uma atividade com que a gente faz num intervalo alto, num período alto, um período grande, de em torno a 40 a 1 hora. Então ele é um exercício que a gente perde muita caloria por transpirar demais, por ter muita sudorese, que é a forma que o corpo tem de aquecer o seu corpo, porque quando a gente faz atividade física, a gente fica com o corpo mais quente, porque a energia ela vai se transformando, né? Então, com o seu corpo aquecido, o seu corpo ele tem que manter a temperatura ideal, então ele vai jogar água para a extremidade do seu corpo, que é o suor, que ele sai para a pele, e para o corpo ser aquecido e o suor fazer o efeito que ele tem que fazer de resfriamento do corpo, esse suor precisa ser evaporado. Então, só você transpirar não quer dizer que você está resfriando seu corpo. Então, a evaporação que é o segredo do resfriamento do seu corpo. Então, as pessoas elas tendem na academia ou nessas atividades a transpirar e enxugar muito, levar a toalha e enxugar o suor e toda hora tá tirando o suor. Então, isso acaba fazendo com que o corpo vai jogando mais água para fora. Isso vai de certa forma te desidratando. Então, você vai perdendo peso de acordo com esse processo, tá? Então, o emagrecimento vai funcionar basicamente sobre o balanço calórico, que é o déficit calórico. Então, você tem que dever calorias para o seu organismo. Por exemplo, se você gasta 2.000 calorias por dia, você tem que consumir de 1.500 a 1.000 calorias. Então, você tem que ficar em déficit de 500 a 1.000 para você ter um emagrecimento mais rápido. E como que você vai controlar isso? Você vai controlar tudo que você come no almoço, quanto de carboidrato você está comendo, quanto de proteína você está comendo, quanto de gordura você está comendo. Então, a gente tem que ter um controle total para saber o quanto você precisa gastar naquele dia. E alcançar os dois objetivos, tanto gastar aquilo que você precisa, quanto comer aquilo que você precisa. Então, é assim que vai funcionar o balanço calórico negativo. Assim como se você quiser ganhar peso também, você faz o inverso, né? Você consome mais calorias do que você gasta. Então, você gasta 2.000, você vai consumir de 2.500 a 3.000 calorias por dia. Então,
É uma matemática simples. Muitas pessoas acham que tem algum segredo, tem algum mistério para emagrecer e na verdade não. Na verdade é muito mais foco, muito mais dedicação e ter a certeza daquilo que você quer. Então o balanço calórico ele é o que vai te guiar. É exatamente isso que você precisa fazer para você perder peso, certo? Então a dieta, você vai ter que fazer uma dieta hipocalórica, né? Que é com baixa caloria, para você não ter que fazer muito exercício, gastar muita caloria para você ficar em déficit. Então, você tem que basicamente comer menos do que você gasta, certo? Então, a queima de gordura, ela funciona de uma forma com que você faz atividade física e você come menos. Então, nesse déficit você fica devendo calorias pro seu corpo. E o seu corpo, ele dá onde ele vai tirar essa caloria? Ele vai tirar da gordura subcutânea, que é basicamente caloria armazenada pelo nosso corpo. Quando a gente consome mais calorias do que a gente está gastando, a gente tem um estoque, a gente forma um estoque de caloria no nosso corpo, que é a gordurinha que sobra, a gordura subcutânea. Então, essa forma de emagrecimento, a gente funciona de forma específica. Então, você faz aquilo que você tem que fazer, você come aquilo que você tem que comer e o resultado vai vir. Então, a diferença que eu falei sobre perda de peso e emagrecimento é que a perda de peso, você vai sentir diferenças somente na balança. Então, você vai subir na balança, você vai ver lá, tô 10 quilos mais, sou 2 quilos mais leve, tô 1 quilo mais leve, porém não é algo duradouro. Então, tem dia que você tá 1, tem dia que você tá 2, tem dia que você não tá nenhum, tem dia que você, entendeu? Ele não é padronizado, então cada dia você vai estar num peso. A perda de peso nada mais é do que você perder alguma substância do seu organismo num determinado tempo. Por exemplo, água, nosso corpo é composto de 70 a 60% do nosso corpo é composto por água. Se você desidrata muito, você acaba perdendo peso porque o seu corpo armazena água, então você está perdendo água do seu corpo, você automaticamente perde peso. E esse processo se chama desidratação, que é basicamente os que os lutadores de UFC usam para bater peso, que é os caras treinar com saco de lixo no corpo, em sauna, para transpirar muito e desidratar. Então esse tipo de emagrecimento não, perda de peso que chama, perda de peso na balança, esse tipo de emagrecimento não é interessante. Então a gente tem que fazer de forma com que você vá queimar gordura de uma forma saudável e eficaz. Eficaz porque ela vai ser duradoura, ela não vai ser algo que você vai recuperar em uma semana, caso você não treine, em um mês, vai ser algo que você vai levar mais tempo para perder, porém ela vai ser mais duradoura, vai ser um ganho mais eficaz. O nosso corpo, ele tem 3 tipos de fonte de energia, que é uma de contração rápida, uma de contração média e uma de contração lenta. A de contração rápida se chama creatina fosfato, que é basicamente para você dar um tiro, uma corrida rápida. Então é aquilo ali que não vai durar muito tempo, vai durar em média de 10 segundos, que é, por exemplo, um tiro de 100 metros, uma corrida curta. Então você corre, dá o seu máximo até aquele ponto e acaba o estoque de creatina fosfato. E por ela ser uma molécula pesada, ela tem pouco armazenamento, então por isso que ela tem uma duração menor. Tem também a glicose, que é basicamente todo aquilo, o carboidrato que você consome, tudo aquilo que você consome, ela vira fonte de energia e vira glicose. E a glicose ela é de uma contração um pouco mais lenta do que a creatina, porém ela ainda é rápida. Só que ela diminui um pouco da eficácia dela. Então ela vai durar de média 1 minuto e meio a 2 minutos. Então ela também não tem um estoque muito grande. E tem também o triacilglicerol, que é a gordura que o nosso corpo usa como fonte de energia. Então essa gordura, por ser mais leve, ela não é uma molécula com que você tem poucas moléculas, você tem muita dessa fonte de energia. Então ela é uma contração mais lenta. Então você vai usar ela, por exemplo, numa maratona, numa atividade a mais de 20 minutos. Então qualquer atividade longa, você vai predominar o triacilglicerol. Você fazer uma atividade, por exemplo, de 10 segundos, não quer dizer que você não está gastando
o triacilglicerol. O que acontece é que a creatina fosfato ela prevalece, então você está gastando a todos os momentos os 3 tipos de energia. Porém, naquele momento, naquela atividade, o que está prevalecendo é, por exemplo, a creatina fosfato ou a triacilglicerol ou a glicose. Então, ela vai funcionar dessa forma. Então, esses tipos de energia a gente tem que entender que não é porque eu estou fazendo uma atividade com que eu estou gastando gordura, eu tô emagrecendo, estou perdendo gordura corporal. Porque a gordura, o treinamento ele não funciona assim. Você fazendo, por exemplo, uma atividade usando creatina fosfato de contração rápida, você está perdendo tanto creatina como a glicose como o triacilglicerol. Então não é fazendo atividades longas com que você vai ter mais perda de gordura. Tanto quanto um maratonista que corre uma maratona, ele é o cara que mais tem estoque de gordura no organismo dele. Só que você vai ver a fisionomia deles, eles são bem magros. Não quer dizer que porque eles têm muita gordura armazenada como fonte de energia, eles são gordos. Então, o que difere a gordura do seu organismo como fonte de energia para a gordura subcutânea é que uma é armazenada no tecido adiposo, que é a pele, a gordura. Então, essa armazenação que a gente tem que eliminar. Essa gordura, essa caloria armazenada. Também falar um pouco sobre perder gordura localizada. Então, muita gente acaba achando que abdominal vai perder barriga, que fazer isso vai perder determinada coisa, e não é assim que funciona. A perda de gordura, ela acontece de forma independente. Por exemplo, se eu ficar em déficit calórico, eu vou perder uma porcentagem de gordura, mas eu não tenho controle de onde essa gordura vai sair. Então, se tiver mais armazenado na minha barriga, vai sair da minha barriga. E independe de qualquer tipo de treinamento. Não tem um treinamento específico para perder aquele tipo de gordura. Quando você faz abdominal, qual que é o benefício? Não é que você vai perder barriga, é que você vai estar trabalhando aquele músculo e vai ter mais massa muscular naquele músculo. Você vai hipertrofiar aquele músculo. Então ele vai ficar mais visível, ele vai ser mais forte, ele vai trazer tantos benefícios que o treinamento resistido traz. Então, basicamente isso. Você não perde gordura localizada, você perde gordura corporal. Então, essa ideia de fazer determinada atividade pensando em perder determinada parte do corpo, gordura do corpo, isso não acontece. Então, o emagrecimento ele funciona com esses 3 pilares que a gente veio falando, que é o treinamento, o balanço calórico negativo e também o descanso. Por que o descanso? Porque se você só treina, se você só cataboliza, você não tem ganho, porque o corpo ele funciona de uma maneira. Você cataboliza, que é o gasto de energia. Quando você gasta energia, você está catabolizando. Quando você descansa, você anaboliza. Então é um gráfico, você começou aqui, catabolizou, anabolizou, e se você se alimentar direito, fizer a alimentação certinha, você supercompensa. Então você estava aqui, supercompensou. No próximo treino, você não vai começar aqui, você vai começar na onde você supercompensou. Então o treinamento ele funciona dessa forma: catabolismo, anabolismo e supercompensação. Então se você seguir isso certinho, você tem o ganho que você deseja em um tempo mais rápido, com mais eficiência e de forma saudável. Então, basicamente, se você só catabolizar, só treinar, se você olhar o gráfico, você só desce, cataboliza, e você não dá descanso para o músculo, você não está anabolizando. Então, você precisa do descanso, o descanso ele é importante. Então, sempre que você pensar em fazer alguma atividade física, sempre trabalhando com que você trabalhe aquele músculo e descanse aquele músculo. O músculo ele leva de 48 a 72 horas para se recuperar. Então, depende da intensidade. Se você fizer uma intensidade muito elevada, ele vai levar em média de 72 horas para se recuperar. Então, ficar atento a não fazer o mesmo exercício todos os dias, porque isso ele não te traz tanto benefício. Porque você não dá descanso para o músculo, você só cataboliza. Então, ficar atento sobre isso, ficar atento sobre... mas eu posso comer um lanche no final de semana, eu posso comer uma pizza aqui no domingo, porque deu preguiça e sempre termina em pizza e tal. Então, a gente tem que ficar atento, porque se você tem o foco do emagrecimento, você tem que ter
a disciplina de que você precisa fazer aquilo, você precisa fazer dessa forma. Por mais que você queira fazer de outra forma, você sabe que dessa forma vai dar resultado e da outra forma nem tanto. Então, sempre tendo disciplina e foco naquilo que você quer, que você alcança os seus objetivos e não tem segredo nenhum, não tem mistério, não tem nada. Tem só foco, dedicação e determinação para alcançar aquilo que você quer. Fechou? No comentário aqui, o Gabriel pergunta se a academia emagrece. Então, da forma que eu falei, a academia não é a academia em si que vai te emagrecer. A academia é um auxílio para você chegar naquilo de uma forma mais rápida. Por exemplo, se você faz uma caminhada, ela é de uma intensidade muito leve, ela é de uma intensidade mais moderada. Então, para você ter um gasto calórico bom nessa atividade, você tem que fazer por um longo período de tempo. Então, você tem que ficar caminhando meia hora, uma hora e meia. A academia, não, por ela ser mais intensa, ela tem uma intensidade maior, você não precisa ficar tanto tempo assim para ter um gasto calórico bom. Então, acredita-se de que os meios mais fáceis de você emagrecer, de você alcançar aquele objetivo que você deseja, é a academia, a musculação e o treinamento resistido. Então, basicamente, isso não vai ser o fator principal. Quer dizer, isso vai ser o fator principal, porém não vai ser o único fator. A gente tem que lembrar também sobre a nossa alimentação, que vai dizer muito sobre os nossos ganhos. Se você treina, continua comendo mal, continua tendo uns hábitos alimentares que vai trazer malefício à sua saúde, não vai valer de nada. De nada não. Você vai ter ganhos sim, porém não vai ser ganhos, não vai ser da forma com que você ganharia, não vai ser da mesma eficácia. Então, vai ser um processo um pouco mais lento e não vai ser tão duradouro assim. Então, quando você faz da forma correta e você demora um pouquinho mais, mas constrói massa ou queima de gordura de forma que nem a gente está falando com balanço calórico negativo e treinamento, você alcança aqueles objetivos que você deseja mais rapidamente, de uma forma mais saudável, certo? Sim. Fechou? Pode encerrar. Muito obrigado a quem participou, a quem estava aí.